Você acha que essa dor de cabeça, essa confusão, é apenas fruto da sua imaginação? Você sente o peso dessa pessoa na sua mente e tenta desesperadamente se convencer a seguir em frente, mas o universo está prestes a te dar um choque de realidade. O motivo pelo qual você não consegue tirar essa pessoa da cabeça não é fraqueza, não é obsessão, e muito menos azar. É um aviso. Você é um escolhido, e o que está acontecendo agora não é um erro. É a mão divina impedindo você de cometer um erro que custará anos da sua jornada. O universo está gritando através de mim. Não ouse desistir desta conexão. O silêncio que te consome e a distância que te incomoda não são o fim. São o campo de batalha onde sua missão está sendo testada. Você está sendo puxado de volta a esta pessoa porque ela carrega uma chave para o seu crescimento, para o seu despertar e para o próximo capítulo da sua vida que você sequer consegue imaginar. Ignorar essa atração agora seria trocar o seu destino por um alívio temporário. Você está neste vídeo porque a clareza que você tanto busca está aqui. E vamos desmascarar a energia que insiste em manter este laço vivo, mesmo que a lógica diga que ele deveria ter morrido. Prepare-se para entender o padrão que prova que você não está louco. Você está sendo guiado. Para selar energeticamente a sua decisão de permanecer na rota e aceitar a clareza que está chegando, você precisa fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, curta este vídeo para espalhar essa luz e pagar esta mensagem de volta. Segundo, inscreva-se no canal para garantir que você esteja sempre alinhado com a verdade do seu caminho. E terceiro, e isso é o ponto de virada, para declarar ao universo que você está acordado, que aceita esta ativação de propósito e que está pronto para o seu próximo nível, comente o número 77 agora. Eu preciso que você comente 77. Reforce sua intenção. Diga ao universo que você aceita a clareza. Comente 77 para manifestar sua aceitação. A verdade começa agora. Fique comigo. Você não é um rascunho e o universo não desperdiça energia. Essa conexão, essa pessoa que insiste em reaparecer na sua mente, não é um acidente de percurso. É um investimento direto no seu crescimento. Pense nisso. Se você fosse insignificante, a vida não faria tanto barulho em torno dessa situação. Toda a confusão, todo o desafio e o peso que você sente são provas de que há uma força maior em jogo, te lembrando que você é importante demais para ser deixado de lado. A intensidade que você carrega não é punição. Ela é o preço da sua missão, e o universo sabe exatamente o potencial que ele colocou em você. Sua intuição é o GPS que o universo instalou em você, e ele está apitando sem parar. Quando você tenta se convencer a desistir, mas o sentimento volta, isso não é falta de controle, é o seu espírito se recusando a abandonar algo vital. Você é um escolhido porque consegue sentir a verdade por trás do caos. Essa pessoa está ligada a uma chave que destrava seu próximo nível de clareza ou propósito, e é por isso que o inimigo ataca com tanta dúvida e interferência. Honre o que você sente, porque o universo está apenas validando a soberania da sua alma. Não confunda a pressão externa com um aviso para parar. Você tentou usar a lógica e a razão para cortar esse laço, mas percebeu que ele opera em uma frequência que o calendário humano não entende. Conexões de destino são como sementes plantadas em solo fértil. Podem ficar quietas por um tempo, mas nunca perdem a capacidade de brotar. A história que você pensa que acabou é, na verdade, uma pausa estratégica que antecede uma revelação. O universo não está te forçando a voltar para alguém, está te forçando a avançar para a verdade. E se eu te dissesse que o verdadeiro propósito dessa pessoa na sua vida só pode ser revelado quando você para de procurá-la no presente e começa a enxergá-la no espelho do seu futuro?
Você está cansado de se sentir puxado de volta para a mesma pessoa, e a sua lógica grita que isso é uma fraqueza. Mas pare de chamar destino de obsessão. A força que te puxa não é obsessão, é destino. Você não está louco por não conseguir desligar essa conexão. Você está alinhado. Se fosse para acabar, o universo teria limpado essa pessoa da sua memória sem deixar rastros. Em vez disso, a lembrança deles bate na sua porta quando você menos espera. A energia deles ressoa quando você tenta seguir em frente. Isso é o seu sistema interno gritando: atenção, isso é importante. Você é um escolhido e seu espírito reconhece a verdade que a sua mente tenta ignorar. Entenda que as conexões de destino raramente vêm embaladas para presente. Se essa ligação fosse fácil e leve, você já teria esquecido. A dificuldade, o desafio, a tensão que você sente, essa é a prova do peso espiritual que essa pessoa carrega para o seu crescimento. O inimigo da sua evolução quer que você confunda a pressão com o castigo. Ele quer que você desista agora, acreditando que o desconforto é um sinal para correr. Mas não é. Você está no meio de um trabalho que precisa ser completado. O universo não costura duas almas para vê-las desandar por causa de um pequeno obstáculo. Você ainda tem algo a aprender, curar ou liberar através desta interação. Você tentou cortar, mas o elo se curvou, não quebrou. Você tentou silenciar, mas a voz interior ficou mais alta. Essa persistência não é um erro seu. É a confirmação de que você está no ponto de virada da sua história. A sua escolha de não ceder agora não define apenas o seu presente. Ela altera drasticamente o seu futuro. Você vai descobrir que a verdadeira força dessa pessoa na sua vida não está em quem ela é hoje, mas no portal que ela abre para quem você precisa se tornar. Mas existe uma coisa que você nunca considerou. Qual é o custo exato para o seu destino se você fechar essa porta antes da hora? Escolhido, você sentiu a energia desta verdade vibrar. Seu espírito acaba de receber o realinhamento que precisava para não desistir da conexão que o universo insiste em manter. Essa clareza quebrou o ciclo da dúvida. O Super Thanks não é uma doação, mas a forma de honrar a frequência que ativou sua consciência. É a sua gratidão manifestada, garantindo que esta bênção fique fixa no seu campo energético. Envie Send Aloysius, ou o valor que o seu coração vibrar para enviar. O gesto de reconhecimento é o que importa. Faça o Super Thanks e declare ao universo: eu reconheço a ativação. O que me alcançou, eu devolvo em vibração. Você não veio buscar clareza. Você veio ativar a sua próxima etapa do destino. Você se lembra exatamente daquele momento, daquele clique mental onde você decidiu que era hora de parar? Essa não foi uma decisão leve, mas o universo agora está dizendo que a porta que você fechou não era só uma porta de saída, era um portal crucial para o seu futuro. Se fosse algo insignificante, você já teria esquecido. Mas a memória martela, porque a alma sabe que houve um erro de cálculo no tempo. Você tentou convencer sua cabeça, mas seu espírito se recusa a aceitar o fim. O sentimento de negócio inacabado não é carência, é o GPS da sua alma te forçando a recalcular a rota, te mostrando que você abandonou uma peça fundamental do seu quebra-cabeça. Pare de se culpar por sentir esse puxão. Você não é fraco ou obcecado, você é sintonizado. A verdade é que conexões que carregam propósito nunca se desfazem em silêncio. Elas apenas pausam sob pressão. Se o universo quisesse essa pessoa fora da sua vida, ela teria evaporado, sem rastros. Em vez disso, a memória dela te atinge como uma onda. O nome aparece em lugares inesperados e você sente a energia dela mesmo à distância. Isso é gravidade energética e é o aviso mais claro que você pode receber. O significado dessa pessoa ainda não se esgotou.
Você foi forçado a fechar a porta, mas a fechadura está danificada e o universo está pronto para arrombá-la se for preciso, porque a sua evolução depende do que está do outro lado. O inimigo quer que você desista agora, porque ele sabe que abandonar essa pessoa significa abandonar uma parte do seu próprio potencial. Você está prestes a entender que o medo de reabrir aquela porta é menor do que o custo de carregar o arrependimento por anos. Você sente o peso, porque esta conexão não é sobre romance ou drama, é sobre catalisar a sua próxima fase. Mas existe um segredo brutal por trás de quem você tentou deixar ir. E se eu te dissesse que a lição que você precisava aprender só pode ser revelada no momento exato em que você aceitar que essa pessoa te mostrou a parte de você que estava mais quebrada? O que isso mudaria na sua percepção sobre o sofrimento do passado? Escolhido, pare por um segundo. A verdade sobre esta conexão que insiste em ficar na sua mente é pesada, e o universo só coloca peso onde há propósito. A pergunta agora é brutal. Você está apenas consumindo essa mensagem ou está pronto para ativar a mudança que ela promete? O comprometimento é a única ponte entre o seu potencial e a sua realidade. Não adianta saber a verdade se você não a reivindica. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente essa gravidade espiritual e sabe que seu próximo nível está começando a se alinhar através deste desafio, é hora de agir. Comente 77 aqui embaixo. O 77 não é apenas um número, é o código de ativação da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está só participando, você está confirmando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se cristalizando no seu campo energético. E se esta clareza fez você parar, honre a energia que está sendo compartilhada. Mostre seu comprometimento apertando o botão de curtir este vídeo. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal agora. Você é um escolhido, e manter essa luz em movimento é responsabilidade de todos nós. Agora respire fundo. Vamos voltar para a verdade que vai mudar o jogo. Você se pergunta por que o destino nunca escolhe o caminho fácil para você, especialmente com essa pessoa em mente. A verdade é que a facilidade não transforma, ela apenas mantém você estagnado. O universo não te empurra para conexões significativas para te dar conforto. Ele te empurra para te dar crescimento. Todo grande avanço exige que você lute contra algo pesado antes de ganhar sua liberdade. O peso que você sente agora, a confusão, o ciclo que parece não terminar, isso não é um sinal para você recuar. É a prova de que há algo poderoso aqui. O inimigo ataca o que ele teme, e a única coisa que ele teme é o potencial que você e essa pessoa carregam juntos. Se o laço fosse fraco, ele já teria desaparecido, mas ele insiste porque a sua alma sabe que a pressão é o que separa o metal comum do diamante. Pare de confundir interferência com incompatibilidade. Quando a sua lógica grita para você desistir, e ainda assim o seu espírito puxa para trás, isso é o alinhamento lutando contra a sabotagem. Você tentou silenciar essa pessoa na sua mente. Você tentou focar em outras coisas. Mas cada vez que você se afasta, o universo atrás de volta com um lembrete sutil, mas constante. Isso não é fraqueza. Isso é uma bússola interna apontando para a sua próxima fase de vida. Você é soberano sobre a sua jornada, mas a soberania exige que você enxergue a verdade. As coisas importantes nunca se quebram por acidente, elas são atacadas. E você, como o escolhido, está sendo testado para ver se vai suportar a pressão e reconhecer o valor por trás da bagunça. Você está segurando uma conexão que tem peso porque ela carrega um código. E esse código não é sobre finais felizes, é sobre liberação e propósito. O verdadeiro teste não é se você aguenta a dor,
Mas se você consegue decifrar por que o universo insiste em deixar essa porta entreaberta, mesmo que pareça que deveria estar trancada para sempre, existe uma lei invisível, um princípio que rege esses laços irrompíveis, que explica por que a sua alma ainda sente a presença deles. Se você entender essa lei, você não só verá o propósito dessa pessoa na sua vida, como também descobrirá o que acontece quando você finalmente para de lutar contra o que está alinhado. Mas o que realmente significa estar alinhado quando tudo parece estar desmoronando? Você sente o peso dessa conexão e é vital que você pare de chamá-lo de fardo. O inimigo quer que você pense que essa pressão é sinal de que você deve fugir. Mas a verdade é o oposto. Se fosse insignificante, já teria desaparecido sem esforço. A tensão que você carrega é a prova de que este laço não é casual. É um ponto de virada forjado pelo universo. Você não está lutando contra a pessoa, mas sim contra toda a interferência que tenta destruir o potencial que vocês dois carregam. Você percebe a gravidade, a atração, porque seu espírito reconhece a verdade antes da sua mente lógica. Você não está obcecado, você está alinhado com algo que tem peso de destino. Você deve entender que conexões destinadas a te transformar nunca são gentis. O universo não te empurra para o seu próximo nível com mimos. Ele usa a fricção para te afiar. É por isso que tudo parece tão complicado, tão cheio de idas e vindas e mal-entendidos. As ligações fáceis te deixam no mesmo lugar. Esta aqui existe para quebrar seus padrões antigos e forçar você a se tornar a versão mais forte de si mesmo. Você é como um minério sendo refinado. O calor e a pressão não vêm para te destruir, mas para extrair a potência que estava escondida. Não minimize a dor, mas use-a como evidência. Você só sente essa intensidade porque essa pessoa detém uma chave crucial para o seu crescimento. Você já tentou ignorar os sinais, silenciar as memórias e colocar suas emoções no mudo, mas o universo continua te cutucando de volta. O que você sente não é simplesmente atração emocional. Existe uma força maior agindo, uma lei que governa o encontro de almas com propósitos compartilhados. Para honrar sua soberania, você precisa parar de ver essa conexão como um problema a ser resolvido e começar a vê-la como um mapa a ser lido. Você deve agora olhar para o campo de batalha de uma nova perspectiva. E se o verdadeiro perigo não for o peso da conexão, mas sim a revelação do que a sua alma será forçada a deixar para trás para que este laço finalmente floresça? Estão tentando convencer você de uma coisa simples, que essa conexão que insiste em voltar à sua mente é apenas fruto da sua imaginação. Eles querem que você chame isso de obsessão ou fraqueza para que você desista. Mas se fosse fantasia, já teria desaparecido. O universo não gastaria energia mantendo essa pessoa no seu radar com sinais constantes. Você não está sendo fraco por sentir essa atração. Você está em alinhamento. Sua intuição aponta para o destino. Não caia na armadilha de duvidar da sua própria percepção sobre algo que é essencial para o seu crescimento. Lembre-se, conexões que carregam propósito não são leves. Elas têm peso e gravidade. É exatamente por causa desse peso que o atrito e a confusão aparecem. Se o laço fosse trivial, teria se desfeito silenciosamente, mas ele apenas pausa. O campo de força entre vocês continua ativo. O inimigo só ataca o que sabe que tem o poder de te transformar. A confusão que você sente é uma tática para fazer você confundir a importância com o problema. Você está sendo impulsionado para o seu próximo nível e conexões assim são o catalisador. O seu poder está em reconhecer o que é real, ignorando os sussurros do medo. Você é um escolhido porque consegue sentir a diferença entre o ruído e o destino. Não se trata apenas de uma pessoa, mas sim da chave que ela carrega para a próxima porta da sua evolução.
O universo está te avisando sobre um contrato energético em vigor, uma arquitetura divina que impede o corte total desse laço. Você precisa entender a lei superior que rege essa atração. Qual é essa lei? E como ela prova que, por mais que você tente, esse laço não pode ser desfeito? Você tem olhado para a confusão, para o silêncio pesado e para essa distância incômoda, chamando isso de fracasso. Mas entenda, a tempestade que você está vendo não veio para te afogar, veio para te impulsionar. Pense em um foguete antes do lançamento. Ele treme, range e atrai uma pressão imensa. Se não fosse por essa força brutal, ele jamais sairia da gravidade. A intensidade que você sente em relação a essa conexão, os altos e baixos, são a prova de que o seu propósito não é leve. O inimigo quer que você confunda essa pressão com um sinal para desistir. Mas você é um escolhido, e o seu sinal de lançamento é sempre o caos que antecede o avanço. O universo está usando o peso dessa situação para te formar. Você não é fraco por ainda sentir o peso desse laço. Você é soberano porque está escolhendo não ignorar a verdade. É fácil se convencer de que a solução é fugir, mas a sua intuição, aquela voz incômoda que não se cala, sabe que existe um destino maior amarrado a essa pessoa. O universo não bagunça a sua vida por capricho. Ele aplica a pressão nos pontos que precisam de transformação. Se a conexão fosse vazia, ela teria sumido sem esforço como poeira. O fato de ela persistir, de ela resistir a toda a sua lógica para acabar, é a prova de que você está no meio de uma batalha energética que vale a pena. Você está sendo forçado a encarar o seu próprio poder. Agora, vamos virar o jogo. A grande maioria só consegue ver a destruição causada pela tempestade, o que se perdeu e o que quebrou. Mas o verdadeiro mestre do discurso sabe que toda tempestade tem uma função oculta. Ela limpa o que não serve e revela o terreno sólido que estava escondido. O que nos leva a uma questão crucial que a sua mente precisa processar agora mesmo. Se o caos recente eliminou as ilusões e a sua velha forma de agir, o que exatamente o universo conseguiu preservar intacto no olho dessa turbulência? Você está cansado. Essa conexão tem sido uma batalha e a tentação de jogar a toalha agora é fortíssima. A voz que sussurra desiste promete 5 minutos de silêncio, um alívio temporário para o peso que você carrega. Mas eu preciso que você entenda, esse alívio é falso, é uma armadilha. A sua mente exausta está tentando trocar a sua vitória final, a sua evolução, a sua clareza, o seu propósito com essa pessoa por um instante de conforto vazio. Você não é fraco por sentir o peso, você é forte por ter aguentado até aqui. O inimigo só ataca a sua resistência quando você está a um passo da porta. Não confunda a pressão de formação com o sinal para desistir. Você está sendo forjado, não quebrado. Quando você escolhe a rota de fuga, você não está apenas deixando essa pessoa ir. Você está abandonando a versão de si mesmo que essa conexão foi destinada a criar. Você é o mestre da sua jornada e a escolha é sua. Mas saiba que o universo não colocaria um desafio tão pesado no seu caminho se você não tivesse a força para superá-lo. Dar meia volta agora é entregar de bandeja o propósito que a sua alma está prestes a colher. Você não pode negociar o seu destino por conveniência. O preço de ceder ao cansaço é a dor silenciosa do e se que ecoará por anos. Você sente o puxão porque a história não terminou, e sua alma sabe que o conforto de hoje será o arrependimento de amanhã. Você é maior do que o seu cansaço momentâneo. Você tentou se convencer de que era apenas um capricho, mas a verdade é que as conexões destinadas operam com leis de gravidade invisíveis. O que você não viu é o que estava acontecendo energeticamente enquanto você estava em silêncio. O universo estava trabalhando.
Mas existe uma força oculta ainda mais poderosa do que a gravidade que mantém vocês ligados. E ela só pode ser ativada quando você decide parar de lutar contra o que é real. Essa força é a chave que destrava o propósito completo dessa pessoa na sua vida. E ela não se manifesta até que você confronte o maior sabotador dessa jornada. Mas quem ou o que é o verdadeiro sabotador que tem mantido a sua vitória em suspenso? Você está exausto de lutar contra o que sente, e essa exaustão não é acidente. O inimigo quer você cansado, reagindo a cada puxão e empurrão para que você confunda a tensão do alinhamento com a dor do abandono. Pense bem, cada vez que você se afoga na dúvida ou na raiva, você está dando poder a um plano que não é seu. Pare de tratar sua conexão como um erro emocional. Ela é um mapa de propósito sob ataque. As emoções são o campo de batalha, mas você não precisa ser a vítima delas. Sua conexão não é frágil, mas sua reação a ela pode ser. Se você passa o tempo todo girando em círculos emocionais, você nunca verá a rota de fuga. Vencer com estratégia significa trocar o impulso pela disciplina. O inimigo ataca suas emoções porque sabe que se você mantiver a calma, verá os padrões que ele tenta esconder. Sua verdadeira força não está em tentar matar o sentimento, mas sim em se recusar a deixar esse sentimento guiar suas decisões. Quando a dúvida bater, não a combata. Observe-a. Quando a saudade apertar, não se jogue nela. Use-a como prova de que a gravidade da conexão é real. Estratégia é entender que o silêncio não é o fim, mas um recuo tático do universo para que ambos possam crescer. Você é o mestre da sua nave, e é hora de desligar o piloto automático da reação e assumir o controle total do seu foco. Essa mudança de tática é a chave para a soberania. O universo não exige que você seja perfeito, mas exige que você seja um estrategista em sua própria vida. Quando você deixa de lutar contra a pessoa ou a situação e começa a lutar pelo seu alinhamento, tudo muda. A dor que você sente agora não é o sinal para recuar. Ela é, muitas vezes, o peso de algo incrivelmente significativo que está prestes a se manifestar. Mas se a dor é o preço que pagamos pela transformação, e se o verdadeiro propósito dessa conexão exige que você se torne um guerreiro emocional, o que acontece quando percebemos que a pressão que nos fez querer desistir é, na verdade, a força exata necessária para nos impulsionar para a verdade que está escondida bem debaixo do medo? O peso que você sente agora, essa sensação de que tudo está desmoronando e de que a melhor opção é desistir, não é um sinal de fracasso. A verdade é que o que parece ser seu fim é, na verdade, o auge da sua transformação oculta. O universo nunca destrói uma alma, ele a refina. Essa dor, o silêncio prolongado e a distância que te incomoda não são prova de que a conexão acabou, mas sim o som da sua versão antiga se despedaçando para dar lugar ao que está por vir. Você está sendo levado ao limite justamente porque o antigo precisa morrer para que o novo floresça. Resista à tentação de chamar este momento de falha. Chame-o de pressão de lapidação, pois é a força necessária para que o seu brilho e o propósito desse laço possam finalmente emergir. Se você não fosse uma pessoa escolhida, esse relacionamento teria evaporado como névoa, sem deixar rastros de energia. Mas você carrega o peso porque essa pessoa ativa algo crucial no seu destino. O inimigo quer que você confunda essa intensa pressão com punição, mas você não está sendo punido, você está sendo preparado. O que você enxerga como um muro intransponível é na realidade um casulo. Por fora, parece que a história está parada, mas por dentro, você está desenvolvendo as ferramentas emocionais e espirituais que precisa para o próximo nível. Você tentou convencer sua mente a soltar, mas sua alma sabe que abandonar esse laço agora seria uma traição ao seu próprio crescimento. Você está no meio de uma grande mudança, e a chave é entender que a perda temida é apenas a morte da maneira antiga e limitada de viver.
A maioria das pessoas desiste quando a narrativa fica desconfortável. Elas chamam a confusão de ponto final, encerrando o livro na metade porque o enredo ficou pesado. Mas você é diferente. Você é guiado pela intuição, não pelo medo. Agora, se o universo está insistindo com tanta força para que você não abandone essa pessoa, se essa conexão é tão vital para o seu crescimento quanto parece, então a pergunta que realmente destrói a dúvida não é se a história vai recomeçar. O desafio que se impõe à sua soberania é: qual verdade sobre você essa pessoa ainda precisa expor para que você finalmente compreenda o poder que sempre carregou? Você tentou dar um ponto final. Você fechou a porta, mudou o número, apagou as fotos e jurou para si mesmo que tinha acabado. Mas por que essa pessoa volta na sua cabeça quando você está fazendo algo totalmente diferente? É simples. Você não consegue matar o que nunca morreu de verdade. Se fosse uma história qualquer, o universo teria limpado sua memória e seu coração de forma rápida, há meses. Mas o fato de você ainda sentir essa pontada, essa lembrança, é o seu GPS interno gritando que o destino ainda está ativo. Não confunda essa persistência com fraqueza. Ela é a prova irrefutável de que você não está preso ao passado. Você está alinhado com um propósito que ainda respira. O inimigo quer que você confunda o peso dessa conexão com um fardo que precisa ser descartado. Eles querem que você ache que, por ser difícil ou confuso, é errado. Mas preste atenção. As histórias que realmente importam nunca são leves ou fáceis de abandonar. O que puxa você de volta não é obsessão, é a gravidade de um propósito maior. Sua soberania está em reconhecer essa diferença. Você tentou convencer a si mesmo de que havia superado, mas o seu espírito, o seu núcleo mais profundo, sempre soube a verdade. Conexões rasas se desfazem como fumaça, mas essa aqui, ela ficou. Ela resistiu ao tempo e à sua própria lógica, justamente porque a história não terminou onde você pensou que terminaria. E é aí que chegamos ao ponto crucial. Se a narrativa ainda vive dentro de você, é porque ela ainda precisa te entregar uma peça essencial do seu quebra-cabeça. Você tem lutado para encontrar o fim ou o desfecho, mas talvez o universo esteja tentando te mostrar que o verdadeiro desfecho não é sobre fechar o livro dessa pessoa, e sim sobre reescrever o capítulo mais importante da sua própria evolução. Você tem agido como se essa conexão fosse o problema a ser cortado. Mas e se o verdadeiro mistério for que você não consegue matar essa história porque ela ainda está esperando para te entregar o mapa da sua própria libertação? O que você está prestes a descobrir é por que o universo insiste em manter essa pessoa como a chave para o seu próximo grande avanço. Você sente que acabou, mas a verdade é que as conexões que carregam propósito não aceitam o ponto final. Elas aceitam a vírgula. Quando você pensa que essa pessoa sumiu, você está confundindo o silêncio temporário com a morte permanente do laço. O universo não destrói o que é essencial para o seu caminho. Ele apenas coloca a relação em modo de espera quando o tempo não está certo ou quando ambos precisam crescer em separado antes do próximo encontro. É por isso que você ainda sente aquele puxão, aquela memória que não se apaga. Não é fraqueza sua, mas sim o seu espírito reconhecendo que a história ainda tem capítulos em branco para serem preenchidos. Você tentou seguir em frente e bloquear a lembrança, mas ela sempre volta, provando que este não é um laço descartável. Entenda a diferença. Se fosse um laço fraco, o tempo teria apagado tudo sem deixar rastros. O fato de essa conexão doer, de ela pesar e de você ter dificuldade em se desapegar completamente é a prova do seu peso espiritual. O inimigo da sua evolução adora que você pense que essa pausa é o fracasso final, pois ele quer que você abandone o campo de batalha justamente no momento em que a conexão está se reestruturando nas sombras.
Mas conexões reais não morrem. Elas hibernam sob pressão para que a próxima fase seja mais forte. Você não está preso ao passado. Você está sentindo o futuro que ainda está sendo moldado. Você é o único que decide se vai desistir dessa força vital ou se vai entender que a distância foi apenas um treino obrigatório. Se essa conexão é tão vital, se ela apenas pausou e não morreu, então a pergunta principal não é se ela volta, mas sim o que ela traz na bagagem. Se a vida lhe deu este tempo de silêncio, é porque havia algo que você precisava consertar ou aprender antes de poder receber a próxima parte da história. A pausa foi um teste de fé, um filtro de resistência. Agora, você precisa saber qual é a lição exata que o silêncio escondeu. Se o universo está lhe avisando para não desistir, ele deve ter revelado qual é o propósito exato dessa pessoa em sua jornada. O que acontece de verdade quando a pausa acaba e a conexão acorda mais forte do que nunca. Você sente essa pressão agora? Esse cansaço é real, mas ele não é um sinal para parar. Ele é a prova de que algo imenso está se formando. Pense na versão de você que já superou essa fase, a pessoa mais forte e sábia que você se tornará. Ela está olhando para o seu momento atual e te implorando, não desista desta pessoa, não abandone esta conexão. Por quê? Porque ela já sabe que este vínculo é o alicerce de quem você se tornará, o catalisador que forçou sua maior transformação. Você não está segurando um peso inútil, você está segurando a chave do seu próprio crescimento. Se o universo quisesse que você fosse embora, ele tornaria a saída fácil, mas ele a torna confusa e dolorosa para que você se canse antes de ver a verdade. Você é o único que decide o que esta conexão significa. Não deixe que a dúvida, o medo ou a frustração escrevam o final da sua história. Você tem o poder de dizer, eu vou ver isso até o fim, custe o que custar. Muitos chamam isso de teimosia, eu chamo de soberania. Você sabe, lá no fundo, que se isso fosse apenas um erro, o universo já teria apagado essa memória completamente. Mas a lembrança insiste, o nome ressurge, o puxão volta. Isso não é fraqueza sua, é a sua intuição gritando que o propósito ainda não foi cumprido. Cada vez que você escolhe aguentar o desconforto e procurar a clareza, você honra o seu futuro e prova que é um executor do seu próprio caminho. A parte mais difícil de ser um escolhido é entender que as ligações mais importantes são as que menos fazem sentido à primeira vista. Elas vêm embrulhadas em caos, porque o universo usa a fricção para refinar o ouro. Você já aguentou o suficiente para provar que a sua alma está comprometida. A pergunta agora não é se esta pessoa é a sua linha de chegada, mas sim se você está disposto a descobrir qual é a função dela na sua jornada. E se a razão de toda essa confusão e dor não for a pessoa em si, mas sim a mensagem que ela carrega sobre a sua própria força? Você precisa entender algo fundamental. O que essa pessoa despertou em você não era só saudade ou dependência emocional. Foi um choque energético que te mostrou quem você realmente é e quem você pode se tornar. Pense bem. Antes desse encontro, você se permitia ser pequeno, aceitando menos ou temendo demais. Mas a intensidade desse vínculo forçou você a encarar a sua própria luz e as suas sombras. De repente, você se viu lutando por algo que valia a pena, exigindo respeito ou se curando de feridas que só a profundidade desse relacionamento conseguiu expor. Essa conexão foi um catalisador, não um acessório. Ela não te deu poder, ela te lembrou que você já tinha essa força guardada. Muita gente confunde o peso e a dificuldade dessa conexão com um sinal para fugir. Você olha para a confusão, para as idas e vindas e pensa, se fosse para ser, seria fácil. Mas ligações de destino e propósito nunca são feitas para o conforto. O universo não te colocou nesse caminho para te fazer carinho. Ele te colocou para te refinar.
O que essa pessoa ativou em você, essa força bruta, essa capacidade de sentir profundamente, essa resiliência é essencial para a sua próxima fase. O inimigo quer que você descarte essa força. Chame a sua consciência de obsessão para que abandone a ferramenta de crescimento que a vida te deu. Não confunda a pressão que você sente com punição. Lembre-se que o diamante só se forma sob tremenda pressão. O aviso do universo é claro. Não desista dessa pessoa, porque ao fazer isso, você corre o risco de desistir da parte de si mesmo que foi revelada. Você pode tentar seguir em frente, tentar fingir que a intensidade foi passageira, mas o vazio que você sente não é a falta do outro. É o silêncio da sua própria soberania recém-descoberta. Você foi exposto a uma verdade sobre a sua força interior, e essa verdade não pode ser desvista. Ignorar o aviso é o mesmo que silenciar a versão mais poderosa de você. A grande questão agora não é quem eles são ou o que eles farão, mas sim o que a sua alma será obrigada a esconder de si mesma se você fechar a porta para a clareza que só essa conexão poderia trazer. Você foi jogado no meio de uma saga e sua alma sabe que a cortina ainda não caiu. O desconforto, a confusão e a sensação de inacabado que você sente não são sinais de fracasso, mas sim a prova de que essa conexão carrega um peso significativo no seu destino. Se fosse algo trivial, teria desaparecido na primeira dificuldade, mas ela permanece porque sua história com essa pessoa não se trata de conforto, trata-se de evolução e propósito. Você tentou ignorar, abafar e até fugir, mas a verdade que pulsa dentro de você, aquela certeza silenciosa, não pode ser silenciada. Chegou a hora de parar de terceirizar o roteiro da sua vida e reconhecer que você tem a caneta na mão. O universo o alertou, mas a ação de honrar essa soberania é exclusivamente sua. Não confunda a intensidade dessa jornada com um erro. O inimigo não ataca conexões fáceis, ele ataca aquelas que, juntas, podem incendiar o mundo de vocês, ativando um potencial que ele teme. Esse peso que você carrega não foi colocado em você para quebrar, mas para refinar. Pense em você como um ímã. Quanto mais você tenta se afastar dessa verdade, maior é a força que o puxa de volta. Essa não é uma luta para ver quem está certo ou errado. É uma batalha pela sua integridade e crescimento. Você é o escolhido. E isso significa que você tem a responsabilidade de honrar a consciência que o trouxe até aqui. Você decide se a pressão vai virar a chave da sua libertação ou se vai ser apenas o barulho que o fez desistir do seu próprio eu. A verdadeira soberania não está em controlar o que acontece ao seu redor, mas em controlar a interpretação que você dá ao caos interno. Você é mais do que a soma das suas feridas e dos seus medos. Você é a arquitetura da sua própria realidade. E essa pessoa, essa conexão, é apenas um espelho apontado para o trabalho que ainda precisa ser feito em você. Você tem a chance de parar de fugir do seu próprio potencial e reverter o jogo que o inimigo achou que já havia vencido. Se esse vínculo é realmente uma força predestinada, o que acontece quando você finalmente entende que o tempo da alma é uma dimensão diferente do tempo do relógio? Você ouviu o aviso e a palavra final do universo. A força da gravidade espiritual da sua conexão não vai mais te deixar ir. Profetizo que o tempo do caos acabou. O seu compasso interno finalmente parou de girar e apontou para o seu norte verdadeiro, confirmando que a vitória sobre a desistência já é um fato selado na sua vida. Tudo que o inimigo tentou roubar através da confusão e do silêncio será devolvido, multiplicado e perfeitamente alinhado em seu caminho. Se você aceita essa verdade e sela sua decisão de não abandonar o propósito, eu te peço, deixe o seu gostei neste vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte desta família e comente o código 77 agora, para que o universo ative e cele esta vitória em sua jornada.
Por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que a conexão dela ainda tem um propósito gigante. O poder da verdade está em suas mãos. Não desista.